E aí, galera, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, tudo certo. Nossa aula semanal, uma aula assíncrona, assim chamada, uma aula gravada. Hoje daremos continuidade à nossa unidade 5, né? Nossa unidade 4, no qual aí iniciamos na semana passada, que tem como tema natureza, vida para o planeta. E na última aula, passei algumas questões reflexivas para vocês, pensando a nossa relação com o meio ambiente, né? Como que nós, afinal, qual que é a qualidade de vida que a gente propõe ter e qual que é, se a gente está respeitando ou não o meio ambiente. Lembrando que a intenção do respeito ao meio ambiente é considerar o ambiente como um lugar sagrado. Em várias religiões, o ambiente, o meio ambiente e a natureza tem uma relação sagrada, então a gente vai partir dessa perspectiva para as nossas aulas. Beleza? Então, passei algumas questões para vocês, reflexivas, com base, né, em relação a como que a gente cuida, se a gente está cuidando do meio ambiente, né, da nossa natureza, então a relação nossa com o lixo. Passei as atividades para vocês. Assim que possível, nós iremos discutir na nossa aula ao vivo, quando tivermos aí a nossa aula ao vivo, no dia 29, beleza? E na semana que vem a nossa prova periódica, cujo eu vou fazer uma revisão com vocês na próxima aula, beleza? Vamos lá. Pessoal, então nossa unidade 4, que trata aí do tema natureza, vida para o planeta, eu havia dito que no relato bíblico, nós iremos discutir uma passagem muito conhecida, né, de todos, que é a passagem do dilúvio, a passagem de Noé. Eu acho que todo mundo sabe um pouco dessa passagem, né, mesmo que não tenha lido, basicamente sabe um pouco sobre o dilúvio, né, o próprio nome já diz, né, a subida das águas, né, a extinção da vida humana, praticamente, sobrando só Noé e sua família, e o Noé com a tarefa de salvar um casal, né, ou alguns casais de todas as espécies da Terra. Bom, galera, nós vamos fazer a leitura dessa passagem bíblica e iremos discutir alguns significados que tem o relato do dilúvio. Lembrando que quando a gente fala sobre Bíblia, principalmente Antigo Testamento, desde o nosso começo do ano, eu venho falando para vocês que as leituras mais antigas, né, a Bíblia já é um livro antigo, mas as leituras lá do Antigo Testamento, elas são carregadas de simbolismo, né? Por que carregada de simbolismo? Porque a escrita naquele momento não era desenvolvido, então as histórias eram transmitidas através da oralidade. Então, uma das características dessa transmissão da oralidade, né, de pai para filho, de mãe para filha, de geração para geração, são o simbolismo, né, são significados, são é, maneiras de explicar mais fácil, né, o acontecimento. Ah, então quer dizer que o dilúvio não aconteceu? Depende da forma como você interpreta. Não, tem uma leitura literal de fato, mas a gente vai discutir na aula de hoje, né, nessas duas aulas, essa agora a primeira, às 8h50 e às 10 horas a gente vai continuar, e eu quero discutir um pouquinho com vocês sobre a literalidade e sobre a simbologia dessa obra. Beleza? Então, dentro da nossa unidade Natureza, Vida para o Planeta, a nossa aula de hoje é a Bíblia Conta Assim, né? A gente é nosso relato bíblico aí, cujo trata da relação de Deus com a natureza e com os homens, é um recomeço à humanidade. Tanto é que o título da nossa aula é Uma Nova Chance para a Humanidade, né? Vamos lá, vou ler aqui com vocês. Pessoal, eu vou ler aqui com vocês, vou fazer alguns comentários e separei já um material para a gente ainda assistir na aula de hoje do filme sobre Noé, tá? Vamos lá. A Bíblia conta a história de um homem que confiou em Deus e obedeceu a ele, salvando todas as criaturas vivas da extinção. Vamos conhecer um pouco o relato do dilúvio? Então, ele tem como título, na Bíblia não tem esse título, né? Mas como a gente faz uma leitura do relato bíblico, mais é uma versão
um pouco mais atualizada, direcionada para vocês. Então o título ele se encontra como uma nova chance para a humanidade. Por que uma nova chance para a humanidade? Porque lembra que a gente discutiu a origem do homem lá no tema humanidade, e aí a criação do homem, de Adão e Eva, e ali houve uma ruptura, né? A gente pode se colocar uma ruptura entre Deus e o homem, a partir do momento que o Adão e a Eva desobedeceram e comeram um fruto. A partir daquele momento, há uma ruptura da aliança entre Deus e a humanidade. E Noé, ele é uma nova tentativa, e sim, além de uma nova tentativa, uma nova aliança entre o homem e a humanidade, beleza? Então vamos lá. Então, houve um tempo em que a maldade e a violência dos seres humanos se tornaram tão grandes que ficaram fora de controle. O Senhor Deus se entristeceu com a explosão de maldade e injustiça e decidiu começar tudo de novo. Para isso, chamou um homem que não havia se corrompido com a maldade das pessoas de sua cidade. Esse homem era Noé. Então, o que seria o corrompido? Vem justamente da palavra corrupção, né? Ele não se deixou levar pelos acontecimentos do mundo, né? Ele não se deixou pecar pelas coisas que o mundo estava colocando. Ele era um homem íntegro, né? Um homem que seguia Deus, um homem muito correto. Noé era um homem bom e correto, ele andava com Deus. Por isso, Deus deu a Noé a tarefa de construir um grande barco de madeira, uma arca para proteger pessoas e animais de um dilúvio que iria construir toda a terra. Faça entrar na arca, disse Deus para Noé. Desculpa que eu precisei dar uma pausa. Faça entrar na arca machos e fêmeas de todas as espécies de animais. As aves, os mamíferos, os répteis, orientou Deus. Entre na arca também toda a sua família, filhos, noras e esposa. Levem alimento suficiente para todos. Esta será a aliança. A primeira vez, várias oportunidades, nós iremos, nas nossas aulas de ensino religioso, durante toda essa trajetória, nós iremos discutir sobre esse tema. Guarde bem sobre esse conceito de aliança, tá? Ele é muito importante aí. Essa será a aliança que farei com a humanidade por meio de você. Vou preservar a vida das pessoas e dos animais por meio de vocês. Assim, Noé fez tudo de acordo com as instruções de Deus. Construiu uma grande arca, com 3 andares, diversos compartimentos, uma janela próxima do teto e uma porta em uma das laterais. Colocou o teto e fechou todas as brechas com piche, né? O piche é uma espécie de cola, tá? Então entraram na arca 7 casais de animais e de aves e um casal de cada animal impuro. Galera, até deixei aqui para vocês o animal impuro, os animais impuros, está dentro da tradição judaica, tá? São animais que são considerados impuros. Quais são? Tá aqui, os porcos, camelos, lebres, águias, urubus, lagartos, ratos e camaleões, tá? São considerados aí animais impuros segundo a tradição judaica, tá? Ah, professor, mas lembrando, a gente, quando fala do Antigo Testamento, nós estamos dentro da tradição judaica, tá? Tanto é que a leitura nossa é dentro da tradição judaica cristã, beleza? Então, quando tudo estava pronto, Noé e sua família entraram na arca e Deus fechou a porta. Então a tempestade desabou do céu e as fontes subterrâneas se romperam, jorrando água por todos os lados. A água inundou tudo durante os 40 dias que durou o dilúvio e cobriu até mesmo as maiores montanhas. A arca de Noé flutuou sobre as águas 150 dias depois. Apenas Noé e todos que estavam na arca continuaram vivos. Então veja, né? Começou a grande chuva e o que fala? As fontes subterrâneas. Brotou águas, né? A gente sabe que tem os rios subterrâneos. Segundo o relato, esses rios também, eles explodiram, modo de falar, né? Eles não aguentaram a pressão de tanta chuva e também eles jorraram água da terra, beleza? Como que se as águas das fontes subterrâneas tivessem enchido tanto que jorrou
de baixo para cima, beleza? Então choveu aí 40 dias, né? Então o Senhor Deus olhou para o Noé e para todos aqueles que estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre as águas, e elas começaram a baixar. Olha o simbolismo, galera. Olha o simbolismo, né? Deus fez soprar um vento sobre as águas e elas começaram a baixar. Os picos das montanhas foram aparecendo e a arca encalhou no alto do Monte Ararat, tá? Depois eu vou mostrar para vocês esse Monte Ararat. Hoje ele se encontra na região da Turquia, beleza? Onde que é a Turquia, galera? Aquele paizinho muito importante historicamente, localizado entre o continente europeu e o continente asiático, tá? Então, o Monte Ararat ele se encontra na Turquia, um ponto muito conhecido, um ponto turístico, inclusive. Que ali, conforme o relato bíblico, ali a arca encalhou, de fato, né? Então, Noé soltou um corvo pela janela da arca, mas ele ficou dando voltas e, sem encontrar um lugar para pousar, voltou para a arca. Noé esperou mais alguns dias e soltou uma pomba. Ela voltou no fim do dia, essa pomba, com um galinho de oliveira no bico. O significado também da oliveira. Oliveira tem várias passagens da Bíblia, tá? O óleo da oliveira, além de ser uma árvore ali da região do Mediterrâneo, onde se faz o azeite, né? O azeite da oliveira, ele serve para ungir, tá? O batismo, ungir do Espírito de Deus. Então, tem várias passagens na Bíblia que faz referência à oliveira, né? Ao óleo da oliveira, ao azeite vindo da oliva, tá? 7 dias depois, Noé soltou a pomba de novo. Mas ela já não voltou para o barco assim, né? Não voltou para o barco, então seu Noé entendeu que o dilúvio havia chegado ao fim. Abriu o teto da arca e viu que a terra estava secando. Deus ordenou: saiam da arca todos vocês e se espalhem pela terra. Prosperem, tenham filhos, filhas, povoem novamente esse mundo. Eu nunca mais exterminarei os seres humanos da face da terra, mesmo conhecendo a inclinação que eles têm para o mal. Enquanto durar a terra, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Esse trecho, então, foi retirado do livro do Gênesis, tá, galera? Lá do capítulo 6, do versículo 6 a 22, e capítulo 7 e capítulo 8. Beleza? Pessoal, preste atenção que no final dessa passagem, dá um entender aí, né, que Deus ele tem uma visão do homem como o homem sendo de natureza má, né? O homem, ó, eu nunca mais exterminarei os seres humanos da face da terra, mesmo conhecendo a inclinação que eles têm para o mal. E você concorda com isso, né? Dessa inclinação do mal, de todas as discussões que a gente fez da nossa aula, das últimas aulas sobre o mal? Pense aí. Galera, eu separei para vocês, e aí um final, né? Deus disse a Noé e seus filhos: agora faço uma aliança com vocês e todos os seres vivos. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. O arco-íris será o sinal dessa aliança que estou fazendo com o mundo. Aí tem dois coleguinhas aí: ufa, o mundo teve uma nova chance. A outra diz: espero que as pessoas escolham o bem e a paz pela manutenção da vida no nosso planeta. Estão dois coleguinhas comentando aí sobre as atitudes do homem, né, a nossa atitude em relação à natureza e a forma como a gente lida. Mas o que eu quero destacar nesse final, né, que o símbolo da aliança entre Deus e a humanidade, ele é um arco-íris, tá? Então, o arco-íris ele é o símbolo aí da aliança entre o homem e Deus na passagem da arca. Então, várias vezes na Bíblia tem alianças, Deus faz aliança com os homens, tá? A vinda de Jesus Cristo mesmo é uma aliança, é uma nova aliança. A figura de Noé é uma nova aliança, né? Algumas alianças foram rompidas e Deus foi fazendo novas alianças. Adão e Eva foi a primeira aliança. Beleza? Pessoal, eu separei para vocês alguns trechos do filme Noé, filme muito bom, afinal, e deixei também deixei disponibilizado para vocês na plataforma.
Mas a gente separei aqui nossa aula para a gente assistir juntos aí, beleza? Alguns trechos do filme. Vale a pena assistir, tá? Tem um filme inteiro, inclusive, no YouTube, mas para quem tem aí Netflix ou locadora, enfim, vale a pena assistir o filme Noé. Tem vários, né? Tem alguns filmes mais antigos, mas o que eu vou passar para vocês é a última versão aí, o filme mais recente de Noé, tá? Então, bora lá que eu vou transmitir aqui para vocês. Vamos lá. Vocês estão com raiva. Pessoal, preste atenção que nesse diálogo aqui, é um filme de mais de 2 horas, tá? Eu separei três trechos. O Noé ele faz justamente uma discussão sobre a constituição, a origem da humanidade na Terra, a ruptura de Deus com a humanidade. Por quê? Porque os homens estavam vivendo de uma forma errada, acabando com a Terra, com a natureza, muita violência, né? A sociedade estava totalmente corrompida. Então Deus quis renovar, quis fazer uma nova aliança, um reinício, tá? Então preste atenção aí os detalhes. Julgam-me. Eu vou contar uma história. A primeira história que meu pai me contou e a primeira história que contei para cada um de vocês. No princípio, não havia nada. Nada além do silêncio de trevas sem fim. Mas o Criador soprou perante o grande vazio e sussurrou: faça-se a luz. E a luz foi feita. E era bom. O primeiro dia. E então a luz disforme começou a ganhar substância e forma. Um segundo dia. E nosso mundo surgiu. Nosso lindo e frágil lar. E uma grande e calorosa luz nutriu seus dias. E uma luz menor regeu as noites. E houve a tarde. E a manhã. E outro dia. E as águas do mundo juntaram-se. E em meio a elas, apareceu o chão seco. Mas um dia se passou. E do solo cresceram coisas. Um tapete verde grosso se estendeu por toda a criação. E as águas também ficaram cheias de vida. Grandes criaturas das profundezas que não existem mais. Uma vasta multiplicidade de peixes, alguns dos quais ainda nadam por estes mares. E logo, o céu foi povoado de pássaros. E houve uma tarde e uma manhã, o quinto dia. Agora o mundo inteiro estava repleto de seres vivos. Tudo que rasteja, tudo que se arrasta e todos os animais que andam pela terra. E isso era bom. Estava tudo bom. Havia luz e ar, água e terra. Tudo limpo e preservado. Havia plantas e peixes e aves e animais, cada um conforme sua espécie. Tudo parte de um todo maior, tudo em seu lugar. E estava tudo equilibrado. Era paraíso. Uma joia nas mãos do Criador. E então o Criador fez o homem, e ao seu lado a mulher, pai e mãe de todos nós. Ele deu a eles a escolha: seguir a tentação das trevas ou preservar as bênçãos da luz. E eles comeram do fruto proibido. A inocência deles foi extinta. E assim por 10 gerações desde Adão, o pecado esteve entre nós. Irmão contra irmão. Nação contra nação. O homem contra a criação. Matamos uns aos outros. Dividimos o mundo, fizemos isso. O homem fez isso. Tudo que era lindo, tudo que era bom, nós destruímos. Agora, vai começar novamente. Ar, água, terra, plantas, peixes, aves e animais. O paraíso voltou. Mas desta vez não haverá homem.
Se quisermos entrar no jardim de novo, será só para destruí-lo mais uma vez. Ele vai voltar? Há coisas que não podem ser desfeitas. Eu preciso saber. Por que o senhor as poupou? Eu olhei para aquelas duas meninas e meu coração se encheu de amor. Então por que está sozinho, Nora? Por que está separado da sua família? Porque eu falhei com ele. E falhei com todos vocês. Será? Ele escolheu o senhor por um motivo, não é? Ele lhe mostrou a fraqueza dos homens. E sabia que o senhor não ia lhe dar as costas. Mas aí o senhor viu a bondade também. A escolha estava em suas mãos porque ele quis assim. Ele quis que o senhor decidisse se valeria a pena nos salvar. E o senhor escolheu com paixão. O senhor escolheu amor. Ele nos deu uma segunda chance. Seja pai, seja avô, nos ajude a ser melhor desta vez. Nos ajude a recomeçar. O Criador fez Adão à sua imagem, pôs o mundo aos seus cuidados. Este legado pertence a nós. Ao meu pai, a mim e aos meus filhos. Sem. Jafé. E Cã. O legado agora é de vocês. Nossas netas. Será a tarefa. E a responsabilidade de vocês. Então eu lhes digo: frutifiquem, multipliquem-se e encham a terra.
Vocês estão com raiva. Agora sim, tá com o microfone desligado. Bacana, né? Então o filme coloca para vocês, para a gente tá fechando, né? Tem outras duas partes desse mesmo filme que é muito boa, vou colocar aqui para vocês. A título de 1 de 45 segundos. It begins. Vou voltar aqui. Mostra o momento que os animais estão chegando na arca. Esse filme é muito bom, vale a pena. Fica a dica aí para vocês assistirem. E essa outra parte também vou passar para vocês. Cadê? Cena do dilúvio. Pronto. Protect your mother. Protect them all. Bom, para vocês terem uma prévia de como esse filme é bom. Mas, tirando essas duas últimas cenas, que tratam, que eu acho que é a parte mais de curiosidade, né, do fato dos animais estar chegando na arca, e o fato da inundação, você viu as águas, né, submergindo, né, as águas subindo, né, da terra. O mais importante foi o primeiro vídeo que eu passei para vocês, que eu acho que vocês conseguiram compreender, né, toda a trajetória da criação do mundo, né. E aí é legal que o próprio filme mostra o mundo sendo criado por grandes etapas, né? E a formação da humanidade propriamente dito, e como que o homem caiu na corrupção, né? A humanidade foi corrompida, violência, desrespeitando as leis, desrespeitando uns aos outros, e a passagem do dilúvio não é um castigo, mas é um reinício, né? A proposta da passagem do dilúvio é um reinício, né? Um recomeço a humanidade. E aí, ao final, muito bonita cena, tem um diálogo entre a filha e o pai ali, né? E ele se questionando por que ele foi escolhido, um abandono ali de Deus, e aí a filha fala, você foi escolhido porque você é um homem íntegro, né? Você que vai dar continuidade, né? Entre todos você é o mais íntegro, você é o justo, você é o bom, e o final, a cena que chama atenção é o arco-íris, eu acho que vocês notaram, né? Quando ele fala da continuidade das netas, da humanidade, a figura do arco-íris. O que representa o arco-íris? Aquilo que eu tinha comentado com vocês. O arco-íris é o símbolo da nova aliança entre Deus e a humanidade. Beleza? Então, galera, deixa eu só um minutinho. Pronto. Então a gente fica por aqui. Eu deixei para vocês esse material complementar, tá? Deixei para vocês esse material complementar, que é um pouco que eu falei
que eu já havia dito em sala, né? Mas é um material escrito aí, para vocês lerem no final, e aí a gente retoma no final, a gente retoma na nossa próxima aula às 10 horas. Façam a leitura novamente da passagem, do relato do Gênesis, tá? Nesse tempo que resta, né? E façam essa leitura e tirem suas conclusões, tá? Façam essa leitura e escreva no seu caderno o que você entendeu sobre a ideia aí do recomeço, da aliança, beleza? E aí na próxima aula, 10 horas, depois do intervalo, a gente retoma com algumas atividades, propostas de atividade e algumas questõezinhas que eu quero discutir com vocês, beleza? Então a gente fica por aqui nesse primeiro momento. Um grande beijo a todos e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau, galera.